adicionar mais uma pessoa aqui à nossa conversa. Momentaneamente o bus vai sair da tela e vai ser preenchido pelo Pablo Giovanni, que é nosso repórter que cobre aqui, dentro da coluna da Manuela Alcântara, tudo de judiciário. E o Pablo tem ainda mais detalhes sobre essa operação, essa fase da Operação Compliance Zero, que trouxe informações importantes desse novo tentáculo que a gente já tinha informação lá atrás, mas agora é investigação da Polícia Federal, de atuação do Daniel Vorcaro, um tentáculo de descredibilizar quem o investigava, Banco Central, e também de tentar controlar a narrativa sobre ele mesmo, sobre o Daniel Vorcaro. Pablo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath. Bom dia, Bus. Bom dia ao cientista político Mano Ferreira. É uma operação da Polícia Federal ontem, né, contra o Thiago Miranda, que é um publicitário ligado ao Daniel Vorcaro, né, segundo as investigações da Polícia Federal. Ele integra um núcleo onde exercia um papel junto à mídia, que era a contratação de influencers, para que houvesse essa campanha contra o Banco Central, envolvendo aquelas operações referentes ao Banco Master, à venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. O Thiago Miranda, segundo a Polícia Federal, exercia esse papel de liderança junto a esses influencers numa campanha para tentar descredibilizar a imagem do Banco Central referente às investigações. Ontem, nessa decisão do ministro André Mendonça, ele até cita, né, que esses encontros partiram muito após a primeira prisão do banqueiro, lá em novembro do ano passado, quando o processo ainda estava na primeira instância e não tinha ainda sido remetido ao Supremo Tribunal Federal, inicialmente, né, na relatoria do ministro Dias Toffoli. Segundo a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, na decisão de ontem, essas informações ainda são quase terços, né, do que a Polícia Federal apreendeu do telefone de Daniel Vorcaro. O ministro até cita em vários trechos de que são vários megabytes que a Polícia Federal apreendeu junto aos telefones celulares de Daniel Vorcaro, e essas informações ontem que a Polícia Federal coletou contra o Thiago Miranda, que foi motivo dessa operação da Polícia Federal, são só partes ainda do que a Polícia Federal conseguiu ainda averiguar dentro de um vasto material que os investigadores têm à disposição contra o núcleo, né, segundo a Polícia Federal, que exercia tinha tanto núcleos em mídias, quanto uma milícia armada. Então, assim, Daniel Vorcaro, no entendimento da Polícia Federal, e essa operação de ontem tinha um núcleo muito, muito vasto que pudesse, sim, favorecer o banqueiro nas ações que ele hoje é investigado na Polícia Federal e também no Supremo Tribunal Federal. O Thiago Miranda ontem foi alvo de busca e apreensão na casa dele aqui em Brasília, num bairro nobre no Lago Norte. A Polícia Federal apreendeu documentos e o telefone celular dele para que possa exercer um pouco mais o controle das investigações e esse material ser incorporado nos autos do processo para que eventualmente venha a ser deflagrado mais fases da Operação Compliance Zero, que, como bem o ministro André Mendonça salientou, ainda são partes, né? São poucos ainda materiais que a Polícia Federal conseguiu averiguar de um material totalmente vasto. A gente até lembra que Daniel Vorcaro teve 9 aparelhos celulares apreendidos, e as investigações da Polícia Federal que foram essenciais para a operação de ontem estavam conectadas apenas em um desses telefones. Então, assim, é um material totalmente vasto e a Polícia Federal ainda segue investigando esse caso, Nath. Ô Pablo, e isso que é muito interessante, para além de aqueles outros vários núcleos que a gente já sabia que trabalhavam para o Daniel Vorcaro, de achacar pessoas, de agressão física, a jornalista que falava trazia informações sobre o Daniel Vorcaro que não eram interessantes para ele, além de todos aqueles outros grupos dos meninos, da turma e tudo mais. Esse que tem Thiago Miranda como esse foco da investigação de ontem, que só está começando, né, de acordo com a Polícia Federal, era também um núcleo, né? Não tinha, como você trouxe, só Thiago Miranda. Tem outros influenciadores que estão sendo investigados também por receberem dinheiro do Daniel Vorcaro, né? É um núcleo de influenciadores. Segundo a Polícia Federal, o Thiago Miranda ele exercia um papel junto a Daniel Vorcaro de contratar esses influenciadores para que eles pudessem fazer postagens nas redes sociais contra o Banco Central e a favor do Banco Master. A Polícia Federal até cita em um dos trechos que foram incorporados na decisão do ministro André Mendonça de que Daniel Vorcaro oferecia até R$ 2 milhões para que houvesse essas divulgações. A Polícia Federal até citou um caso, e o ministro também citou um caso na decisão de ontem, de um vereador lá de
do Rio Grande do Sul, de Erechim, do Partido Liberal, do PL, de que ele tinha sido sondado para que ele pudesse assinar um termo de confidencial para que ele pudesse exercer esse trabalho junto ao Banco Master, a essa agência do Thiago Miranda, que é um publicitário, para que houvesse essas ações contra o Banco Central, naquela tentativa, né? Foi posteriormente a primeira parte da operação, Compliance Zero, quando Daniel Vorcaro tinha sido preso em novembro. Então, assim, naquela época já tinha uma forma de uma imagem negativa de Daniel Vorcaro, que foi logo em seguida da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Então, essa contratação junto a esses influencers, por intermédio de Thiago Miranda, com recursos ligados a Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal, aconteceu ao longo do ano passado, especialmente após a prisão, e esse entendimento é de que vários influenciadores que também estão sendo investigados pela Polícia Federal, esse caso em especial desse vereador de Erechim, ele cita que existia um termo com valores quase perto de 1 milhão, e caso ele contasse que esses termos tinham sido, esses termos poderiam ser vazados, tinha uma multa muito grande. Então, assim, é uma estrutura muito diferente que a Polícia Federal investigava anteriormente, junto ao setor bancário, financeiro, porque, é claro, né, é uma novidade tudo isso que envolve, porque crimes financeiros hoje no Brasil, especialmente investigados pela Polícia Federal, são quase novidade, segundo a corporação, porque envolve valores vultosos e veio junto a outras operações, né, a gente até cita carbono oculto, outras operações voltadas ao crime organizado. Então, a Polícia Federal cita esses casos que hoje corroboram para investigações que a polícia tem tocado ultimamente. Ô, mano, queria te perguntar sobre a atuação dos influenciadores dentro dos crimes organizados, de diversas formas. A gente falou muito sobre Virgínia Fonseca e hoje a gente volta a falar porque o Ministério Público aqui do Distrito Federal tem uma ação contra ela e a Blaze, a casa de apostas, mas antes já tinha contra o Prior. A gente fez toda essa leitura das matérias de hoje, tem até Neymar ali colocado na ação. É sobre isso que a gente está perguntando na nossa enquete aqui do nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Eu convido o pessoal que está acompanhando a gente a responder. A gente pergunta se as pessoas, a nossa audiência, acha que a Virgínia e o Neymar devem ser punidos por divulgar bets. E para 78% da nossa audiência, por enquanto, sim, eles devem ser punidos. Então tem a questão das bets. Aí a gente, há alguns meses, 2 meses talvez, falou muito sobre Deolane Bezerra, que está presa lá em Tupi Paulista, no interior de São Paulo, investigada por lavar dinheiro para o Marcola, o líder supremo do PCC. Facção criminosa das mais importantes, hoje vista pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. E agora a gente está falando sobre a atuação dos influenciadores dentro desse grupo organizado. A Polícia Federal entende o Daniel Vorcaro como um líder de um grupo organizado, no caso Master. Queria te ouvir sobre isso. Lá, quando a gente falou muito da Deolane, tem um entendimento da própria Polícia Federal, porque a operação da Deolane é da Polícia Federal, de que esses influenciadores conseguem disfarçar muito bem a participação e atuação do crime organizado, porque eles ganham milhões e milhões de reais, não tem muito como comprovar vendo o Instagram, né, de esse dinheiro aqui veio porque ela ganhou tanto de uma publicidade. Isso aqui disfarça muito fácil ali o que é publicidade, o que é a vida da pessoa, né? Porque é sempre uma demonstração de luxo atrás de luxo, assim como o próprio Daniel Vorcaro fazia também. E que os influenciadores têm sido um dispositivo muito importante para os criminosos, para os grupos faccionados, para disfarçarem e lavarem o dinheiro e tudo mais. Então, queria te ouvir da atuação dos influenciadores com essa gente extremamente perigosa. Assistindo a um processo de sofisticação do crime organizado, que está extremamente profissionalizado e acaba entrando na economia formal brasileira de uma forma muito expressiva, não apenas por meio dos influenciadores. Os influenciadores acabam sendo uma camada que une uma espécie de lavagem de dinheiro com uma lavagem de imagem, no sentido de que há aí também uma estratégia muito clara
de relações públicas por parte do crime organizado, que deseja usar a notoriedade desses influenciadores que são famosos, que têm admiradores, que têm pessoas que realmente olham para o estilo de vida e desejam, de alguma forma, se projetam ali quase como um ideal de sucesso, e na prática isso acaba acontecendo de um modo que suaviza a imagem do negócio obscuro praticado pelas organizações criminosas. Muitas vezes nós perdemos de vista o fato de que há elos de conexão entre a lavagem de dinheiro, entre essa faceta do crime organizado, digamos assim, do colarinho branco, que chega na Faria Lima, que toca em fundos de investimento, mas que acaba também se conectando com o crime organizado violento da ponta, que aterroriza a população no cotidiano, que faz com que as pessoas sejam, na verdade, vítimas de violência física e também dos crimes virtuais que vêm se intensificando. Todo mundo, hoje em dia, recebe uma infinidade de ligações automáticas no celular que a gente acaba se acostumando tanto que deixa de atender número desconhecido, e porque muitas vezes esses números estão justamente conectados a quadrilhas que fazem golpes virtuais, uma modalidade de crime que aumentou muito. E tudo isso ocorre de forma articulada e profissionalizada. Então, a gente precisa tratar dessa situação dos influenciadores como parte de um sistema muito mais sofisticado, que, claro, precisa ser combatido na sua integridade por meio desses mecanismos de fiscalização financeira, o que exige também por parte do Estado brasileiro um aumento da sua sofisticação e da capacidade de integração de informações, porque tudo isso, para que haja um combate efetivo, é preciso haver uma fiscalização da Receita Federal, das secretarias da Fazenda, dos órgãos de regulação de cada mercado, porque, afinal de contas, essa infiltração do crime organizado acaba perpassando diversos setores. A Carbono Oculto revelou a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis, no setor de frete, no setor até mesmo de refinarias, uma coisa extremamente sofisticada e que, quando a gente olha com atenção, é possível enxergar conexões entre tanto o caso da Carbono Oculto como o caso do Banco Master, porque acaba tendo fluxos financeiros em fundos de investimento que muitas vezes têm uma origem semelhante, têm uma prática comum. Então é possível que esses gigantescos casos acabem se conectando mais para frente. E aí também tem um outro detalhe, porque eles se conectam, a gente já sabe, por meio do Banco Master, com a cúpula do poder na República. Então estamos falando da capacidade de infiltração mafiosa do crime organizado. E os influenciadores são uma ponta de relações públicas de todo esse esquema. É isso mesmo. Ô, Manu, a gente tem lido aqui as mensagens da nossa audiência. Toda vez que a gente fala de Banco Master, realmente mobiliza e muito, cada vez mais, pela junção de tanta gente, né? Famosa, nomes importantes que as pessoas sabem quem são. E aí teve gente aqui mais cedo falando, nossa, o Daniel Vorcaro era dono de um banco médio e fazia tudo isso. Imagina, e essa pessoa faz esse exercício, né? Eu fico imaginando, ela falava que eu perdi, são várias mensagens, mas a pessoa sabe que foi ela que mandou. Disse, eu fico imaginando os donos dos bancos gigantes, né? Se o Daniel Vorcaro já tinha toda essa circulação, imagina quem tem uma instituição ainda muito maior. Parte da estratégia ali também do Daniel Vorcaro era manter esse banco como um banco médio, né? Como a gente viu, ele tinha condições de ampliar toda a atuação dele, mas a ideia ali era continuar mesmo nesse ambiente um pouco mais disfarçado. Mano, vou pedir pro Pablo falar sobre um outro assunto que tem a ver também com grandes quantias de dinheiro, que